Nas últimas semanas, você deve ter visto que saíram várias notícias falando sobre vários desenhos que vão ganhar um reboot nas próximas semanas ou nos próximos meses. Por exemplo, eu acho que todo mundo viu a notícia falando sobre o reboot dos DuckTales que estreia em breve no canal Disney XD. DuckTales está de volta para uma nova geração. A estreia acontece dia 12 de agosto com um filme de 1 hora e depois a estreia regular da série com o primeiro episódio dia 23 de setembro, data em que a animação original completa 30 anos de lançamento. A primeira temporada terá 21 episódios. Inclusive a Disney acaba de divulgar como vai ser a abertura do desenho. Então a gente já consegue ter uma noção de como vão ser os traços, como vai ser a animação, como que vai ser a coloração. Olha isso! Eu amava assistir DuckTales quando eu era criança. Então eu que sou dessa geração que cresceu assistindo Tio Patinhas, pô, eu fiquei super empolgado com essa notícia. Mas voltando, o ponto é o seguinte, foi vendo essa notícia aí dos DuckTales que me veio uma ideia para fazer um vídeo falando sobre mais 7 desenhos antigos que vão ganhar um reboot. Só antes de mais nada, para quem não sabe, reboot é um termo muito usado no mundo do cinema, da televisão e que significa reinício. Ou seja, é você recomeçar uma história, só que contando de um jeito novo, diferente. Não é continuar a história da onde ela parou, é começar ela de novo, lá desde o início, trazendo de uma nova perspectiva, de um novo olhar, trazendo novas referências, trazendo novos elementos, e é justamente isso que deixa muita gente com medo. Mas por quê? Porque recentemente a Cartoon Network lançou um reboot das Meninas Superpoderosas e um reboot do Ben 10 e muitos fãs odiaram, principalmente por causa dos novos traços e muita gente reclamando que as histórias ficaram mais infantis. Ih, caramba! Viramos bebês! Aliás, se você me segue no Twitter, você deve ter visto que eu fiz uma pesquisa perguntando quem estava gostando dos novos reboots. 79% das pessoas responderam que estão achando uma porcaria. O ponto é o seguinte, se por um lado a gente fica super feliz que uma série que a gente gosta vai ganhar um reboot, por outro lado a gente fica com medo que os produtores façam alguma besteira e estraguem tudo. Que foi o que aconteceu, por exemplo, quando fizeram o reboot dos Thundercats ou quando fizeram o reboot do He-Man e os Mestres do Universo. Inclusive eu tô meio preocupado com esse novo reboot dos DuckTales, porque pela abertura a gente vê que a animação, os traços e a paleta de cores estão bem estranhas. Tem até uma montagem na internet mostrando como é o novo reboot e como deveria ser, algo bem mais fiel ao desenho original, com cores vivas, outros traços e tal. Mas essa é uma discussão para um outro vídeo. O meu objetivo com esse vídeo aqui é falar quais serão os novos reboots que vão ser lançados e o que a gente pode esperar deles. Vamos então começar com o mais polêmico. Animaniacs vai ganhar reboot pela Warner Bros. A Warner confirmou que está trabalhando em uma nova versão em parceria com a Amblin Entertainment. O desenho fez muito sucesso nos Estados Unidos nos anos 90. Fontes dizem que Steven Spielberg estará participando do novo projeto. E isso é muito interessante, porque o Steven Spielberg, ele era o produtor lá nos anos 90. Segundo, porque a Amblin Entertainment era o estúdio que fazia o desenho lá nos anos 90. Então isso nos dá uma certa esperança de que os Animaniacs vão ser modernizados, vão ganhar uma versão atual, mas a essência vai ser mantida. Agora, sendo bem sincero com vocês, a primeira coisa que me veio na cabeça quando eu vi essa notícia foi o seguinte: como é que eles vão fazer uma versão moderna dos Animaniacs nesse mundo cheio de politicamente incorreto? Pra quem não lembra, Animaniacs era um desenho cheio de críticas sociais que fazia piada com tudo. Olá, enfermeira gorda! Mano, Animaniacs era muito louco. Por exemplo, tinha um quadro chamado Roda da Moralidade. O Iaco rodava uma roleta e depois lia uma mensagem para as crianças. Chegou a hora de novo! De vacinar contra a raiva? De fazer bolhas com cuspe? Não! De aprender a lição de hoje! E para descobrir qual é, nós consultamos a Roda da Moralidade. Moral número 2. E a moral da história de hoje é...
Se não se sair bem no começo, culpe os seus pais. Profundo. Eles não estavam nem aí pra nada. Resumindo, não era um desenho politicamente correto. Agora imagina uma coisa dessas passando na TV hoje em dia. Vocês acham que tem como? Por isso eu acredito que essa é uma pergunta que tá todo mundo se fazendo. Como será que vai ser esse reboot dos Animaniacs? Eles vão continuar criticando a todos? Ou eles vão se render ao politicamente correto? Bom, o próximo da nossa lista é Corrida Maluca. Turner confirma reboot da Corrida Maluca. Pra quem não sabe, a Turner é uma empresa dona de vários canais de TV, como por exemplo Cartoon Network, Boomerang, Adult Swim, TNT e vários outros. O novo desenho terá os antigos personagens, mas também surgirão novos personagens. Eles continuarão tendo carros especiais, cheios de habilidades e truques. O desenho será lançado no novo serviço de streaming da Turner. Então, o que a gente sabe até agora? Pouca coisa. A gente sabe que terá uma nova competição, que terão novos personagens e que os personagens clássicos vão continuar. E que o Dick Vigarista vai continuar, com seus planos e armadilhas para estragar a corrida de todos. Como eles querem trazer a Corrida Maluca para os dias atuais, deixar o desenho mais moderno, muito provavelmente a gente vai ver carros usando GPS ou quem sabe os competidores usando algum tipo de Waze, ou algum tipo de aplicativo que ajude eles a seguir o trajeto certo. E de imagem, essa é a única oficial que eu encontrei até agora, o Dick Vigarista e o Muttley dentro do carro. Já dá para ter uma ideia de como vão ser os carros e como vai ser os traços do desenho. Bom, o próximo desenho confirmado é um dos maiores clássicos da Hanna-Barbera, os Jetsons. Warner confirma reboot de Os Jetsons. Anunciado no começo de 2015, o novo filme segue em produção. Agora, a Warner acabou de contratar um novo diretor que assume o projeto. A ideia será recontar o começo da família do futuro. O novo filme dos Jetsons ainda não tem previsão de lançamento. O que vale a pena a gente destacar aqui? Bom, vai ser um filme e ele quer contar o começo do desenho. A pergunta é, qual é esse começo? Será que é quando o George casa com a Jane? Ou será que melhor, eles vão explicar o que aconteceu aqui na Terra e por que os humanos foram morar em casas lá em cima nas alturas? A Disney anuncia uma nova série dos 101 Dálmatas. Um novo reboot está sendo preparado. A história sofrerá algumas mudanças e deve se passar em Londres nos dias atuais. Não se sabe ainda quantos episódios terá a primeira temporada. Mesma coisa, a ideia é modernizar a história. Como seria se os 101 Dálmatas vivessem hoje em dia lá em Londres? É isso que o desenho quer fazer. Só lembrando que não é um novo filme da Disney, é uma série animada de TV. Pra quem não lembra, inclusive 101 Dálmatas chegou a ter uma série lá nos anos 90. Aqui no Brasil, passava no Disney Cruise. Aliás, a abertura desse desenho era muito boa. Quem vai segurar? São mesmo de arrasar. Sem querer, você vai enlouquecer. Tudo bem, um monte de cãezinhos e você também. Esse desenho dos anos 90 eu gostava de assistir. Aliás, eu gostava de tudo que passava no Disney Cruise. Esse programa era muito bom. Falta um programa assim hoje na TV brasileira. Outro desenho clássico que fazia sucesso nos anos 90 é Aonde Está Carmen Sandiego. Foi anunciado que ele vai ganhar um reboot produzido pela Netflix. O primeiro pôster oficial acabou de ser divulgado. A primeira temporada já está em produção e terá 20 episódios. O desenho seguirá a base do clássico dos anos 90, mas contando uma nova história. Além disso, na nova série, o público poderá conhecer finalmente o passado misterioso de Carmen e por que ela decidiu se tornar uma vilã. Isso é uma coisa bem interessante, eu acredito que todo mundo se perguntava isso. Como era a vida da Carmen Sandiego antes dela virar uma ladra? Por que ela virou uma ladra? E um dos maiores sucessos de audiência na Cartoon Network nos anos 2000 também vai ganhar uma nova história.
As Novas Aventuras de Jack Chan terá um reboot em 3D. A história vai mostrar uma versão infantil de Jack Chan e um time de crianças que defendem uma terra mágica contra monstros invasores. Inicialmente serão produzidos 104 episódios, com um custo de 6 milhões de dólares. O desenho irá primeiro estrear na TV da China e somente depois é que vai ser distribuído pelo mundo. O reboot será orientado para um público mais infantil. Conforme foi revelado por Jack Chan em recente coletiva de imprensa, a produção mira crianças chinesas de 3 a 10 anos de idade. Então você que tá aí com 20, 30 anos de idade, viu essa notícia, ficou animado. Nossa, as aventuras de Jack Chan vai voltar, mano! Calma, calma, nem se empolga, porque o objetivo é alcançar um novo público de crianças. E quando eu digo crianças, é criancinhas, 5 anos de idade. A ideia é ajudar as crianças a fazer coisas que elas não gostam de fazer, como deixar o celular de lado, escovar os dentes, respeitar as pessoas mais velhas, recolher o lixo, que já era algo que ele fazia lá no outro desenho, não sei se você lembra, mas ele já dava conselhos no final de cada episódio. Eu como de tudo. Sempre digo para as pessoas provarem antes de dizer que não gostam. Coma primeiro. Ah, eu não gostei disso. Tudo bem, mas você tem que experimentar. Eu como de tudo, né? Inclusive foi lançado no YouTube o primeiro trailer oficial desse reboot. E a gente já consegue sentir como que vai ser essa animação, como vão ser os personagens. E também dá pra ver que a maioria das pessoas não tá gostando nem um pouco. Esse vídeo já tá com 7 vezes mais dislikes do que likes. E pra terminar, acredite se quiser, vem aí o reboot de Pokémon, para comemorar os 20 anos da estreia do anime. Esse filme vai contar novamente como tudo começou e como o Ash e o Pikachu se conheceram. Aqui no Brasil, o filme vai se chamar Pokémon Eu Escolho Você, que é uma clara referência ao título do primeiro episódio do anime, lançado lá em 1997. Bom, algumas coisas interessantes que a gente pode destacar desse novo reboot é que o filme não vai ter a participação nem da Misty nem do Brock. A história vai focar bem mais no Ash e no Pikachu. E também serão incluídos novos Pokémons que fazem parte das novas gerações e que, por exemplo, ainda não existiam lá em 1997, quando o anime foi lançado. Então, esses são detalhes interessantes que nos dão a esperança de que esse reboot pode ser um sucesso e pode agradar tanto os fãs antigos como os mais novos. Bom, esses foram os 7 desenhos antigos que vão ganhar um reboot e que eu separei para comentar nesse vídeo. Provavelmente eu esqueci de outros desenhos que também já foram confirmados, então se você sabe de algum outro, comenta aqui embaixo, para que as outras pessoas também possam ficar sabendo. Mas sendo bem sincero, eu acredito que nas próximas semanas e nos próximos meses, a gente vai ver cada vez mais desenhos antigos ganhando reboots, mesmo desenhos atuais ganhando reboots, porque isso é algo que tá meio na moda. Bom, na verdade, moda não é a melhor definição. Existe uma explicação lógica do porquê isso está acontecendo. E essa é a discussão que eu quero trazer no próximo vídeo aqui no canal. Por que tá tudo virando reboot hoje em dia? Isso eu vou te responder no próximo vídeo. Eu sou o Andrei BD, esse aqui é o canal Você Não Sabia. Obrigado pela sua audiência e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!